Milionário chora ao ser salvo por menina pobre de 12 anos em beco perigoso. A noite estava escura e densa, como se condenasse a cidade na penumbra. Os muros altos do beco sufocavam qualquer vestígio de esperança. Ricardo, o milionário imbatível, tinha a expressão de quem nunca tinha conhecido o medo. Mas agora, parado ali, cercado por rostos raivosos e exigentes, a frieza do homem dos negócios dissolveu-se em pavor. Olhos famintos o encaravam como se fosse um pedaço de carne. Ele podia sentir a agitação em seu peito, um nó, como o que ele mesmo havia criado na vida alheia. Lá está ele, gritou um dos homens, o que destruiu nossas vidas. O eco da dor estava claro. Naquele beco, Ricardo não era mais o senhor do universo. Era apenas uma presa, uma fraude que finalmente encurralara pela própria ambição. Enquanto ele tentava recuar, um movimento rápido se destacou entre os agressores. Uma menina. Clara, com apenas 12 anos, surgiu como uma faísca em meio à escuridão. Saiam da frente, ela gritou, sua voz curta e decidida, surpreendendo até mesmo Ricardo. A garotinha se posicionou à frente dele, um sorriso desafiador em seu rosto, como se as dificuldades da vida fossem apenas uma sombra passageira. Você não sabe com quem está lidando. Ele destruiu minha família. As palavras saíram de sua boca com a força de um soco. Ricardo ficou em choque. Era como se um grito do passado tivesse ressurgido. Clara não era uma estranha. Era a filha de um homem que ele conhecera. Um amigo que ele próprio havia arruinado em sua busca insaciável por mais. A mente dele girou. Todo o dinheiro do mundo não poderia comprar a vida que agora ele colocava de volta em risco. Os gangsters hesitaram. A tensão subia como uma onda prestes a despencar. Clara, percebendo a mudança, puxou Ricardo. Vamos, agora! Eles correram, enquanto os gritos se transformavam em ameaças, cruzando o ar pesado da noite. As luzes da cidade piscavam nas poças d'água, refletindo os olhos aflitos de Ricardo. No fundo, um sentimento desconhecido brotava. Ele estava sendo salvo por uma criança que sabia demais, que carregava o peso das escolhas dele em seus ombros pequenos e frágeis. As sombras vigiaram enquanto eles se esgueiravam pelas ruas, e a cada passo, Clara o tornava mais humano, mais vulnerável. Por que você fez isso? Por que você destruiu minha vida? Suas palavras críticas o atingiram como um golpe. Ricardo se sentiu menor do que nunca, confrontado não só por um ser humano, mas por sua consciência. Um barulho atrás deles. A gangue estava mais perto. Por favor, Clara, implorou. Precisamos de um plano, mas havia algo mais. Um segredo que Clara guardava. Algo que poderia mudar tudo. O olhar dela era um misto de raiva e determinação. O que ela escondia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto eles corriam, o coração de Ricardo disparava. A adrenalina pulsava em suas veias. Clara, onde estamos indo? Ele perguntou, tentando controlar o medo que o dominava. A menina, com os olhos fixos à frente, não respondeu. Apenas puxava-o com firmeza, pelas vielas escuras,
como se já conhecesse o caminho, ouvindo os gritos da gangue mais perto. Clara parou de repente. Uma sensação de incerteza passou pelo ar. Espera, ela disse, olhando ao redor, como se estivesse buscando uma saída. Ricardo estava quase sem fôlego, mas o medo não era mais a única emoção. Havia algo mais que o inquietava. Clara, o que você tem escondido? Perguntou ele, forçando a voz a sair. Ela não respondeu, o olhar dela distante. Então, de repente, um grupo de homens apareceu à frente. Eles estavam esperando. Ricardo gelou. Era como se tivessem sido encurralados de novo. É você, garota. Um dos homens disse. Seu tom era ameaçador. Você o trouxe até aqui? Você sabe o que ele fez? As palavras cortaram o ar como lâminas. Ricardo sentiu um frio na espinha. O homem tinha um sorriso, sombriamente divertido. Acha que ele pode te salvar? Ele só destrói vidas. Clara então se virou para Ricardo e o que ela disse fez o coração dele parar. Eu não queria que você soubesse, mas eu sou a filha dele. Ela apontou para o homem que liderava a gangue. O choque foi como um soco no estômago. O quê? Ricardo gaguejou, olhando entre Clara e o homem. Você não pode estar falando sério. Meu pai, ele estava certo sobre você. Ao seu lado, perdi tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto a raiva queimava em seus olhos. O homem que estava à frente sorriu, satisfeito. Nunca pensei que você fosse tão burro, Ricardo. Você destruiu não só a vida dela, mas a sua também. Um momento de silêncio pairou, quase pesado o suficiente para quebrar em pedaços. Ricardo se viu em um mar de confusão. Tudo o que ele havia feito, todos os contratos e alianças que selara, levaram a esse instante. Clara havia se posto na linha de frente, não para protegê-lo, mas para fazer com que ele pagasse. Você não sabe o quanto eu queria que você sentisse sua dor. E agora você sente? Clara gritou, a voz dela ecoando nas paredes do beco. Ricardo tentou entender. Ele olhou ao seu redor, a gangue avançando. O tempo parecia parar. Não vale a pena, ele gritou, sua voz falhando. Você ainda é uma criança. Mas as palavras dela o dominavam. Ele havia arruinado tantas vidas e agora ela era uma delas. O homem à frente fez um gesto e os membros da gangue se aproximaram, prontos para atacar. Por favor, Ricardo implorou, mas Clara o ignorou. Não serei mais sua vítima, ela disse, o olhar fixo, desafiador. Ela puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo. Isso vai mudar tudo, ela sussurrou, antes que a situação se tornasse caótica. O que ela estava prestes a fazer? Um som estrondoso ecoou, e tudo se desfez em um turbilhão. Então, em um piscar de olhos, as luzes apagaram. Um grito veio da multidão. A tensão subitou. O beco havia se transformado em um campo de batalha. E no meio da confusão, Clara desapareceu. Ricardo ficou paralisado. A menina que ele havia subestimado se tornara a chave de sua redenção e perdição. E agora, no meio do caos, ele percebeu que a verdadeira batalha não era contra a gangue, mas contra os fantasmas que havia criado em sua própria vida. Ele tinha que encontrá-la. Mas onde ela estava? O que ela havia feito? Enquanto a cidade ardia em confusão, a verdade clamava por ser revelada. E ele sabia que, assim que a poeira assentasse, nada seria como antes. Ricardo estava paralisado, o caos do beco girando ao seu redor. Ele olhou em volta, buscando algum sinal de Clara, mas a menina havia desaparecido na escuridão. O desespero
começou a se instalar. A gangue se aproximava, mas seu foco estava em encontrar a garotinha que havia se colocado na linha de frente por ele. "O que você fez, Clara?" ele murmurou, suas mãos tremendo. Então a pequena luz de esperança se apagou e a realidade crua começou a despontar. O homem à frente da gangue havia balançado a cabeça com um sorriso sarcástico, reafirmando a própria sensação de triunfo. "Você realmente achou que ela estava do seu lado?" A voz dele era veneno. "Ela não quer te salvar. Ela quer que você pague." Ricardo olhou para aquele homem, em choque. "Você não pode estar falando sério." Ela é uma criança. Você a conhece?" O homem riu. Um riso sombrio e cruel. "Você subestimou todo mundo, Ricardo. Até mesmo uma criança que carrega o peso do passado nas costas. Você destruiu a vida dela e agora ela quer que você sinta isso," ele disse, apontando com desdém. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pelo beco. As luzes da cidade piscavam, como se bailassem no ritmo da confusão. Ricardo percebeu que o céu parecia desabar sobre eles. O homem da gangue fez um gesto e os outros se prepararam para atacar. Um barulho ensurdecedor fez o coração de Ricardo parar. Cristais de vidro voavam em sua direção e o eco de um grito feminino invadiu seus sentimentos. Foi então que ele viu. Clara tinha reaparecido, mas não sozinha. Ela estava cercada por outros garotos, todos com a mesma intenção. A garotinha tinha se unido a uma turma de crianças, como se ela fosse uma líder. "Clara!" ele gritou. "O que está acontecendo?" Ela olhou para ele, os olhos queimando de determinação. "Eu vou fazer o que é certo." E com isso, apontou para o homem da gangue. "Você não é quem pensa que é. Seu tempo acabou." Com um movimento rápido, Clara acionou o pequeno dispositivo que tirou do bolso. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a superfície do chão tremeu. Um som de explosão ecoou e uma fissura gigante surgiu entre eles. A gangue se dispersou, mas a confusão continuava. As crianças começaram a gritar, mas a cena tomou um rumo mais sombrio. Clara caiu, a expressão de surpresa em seu rosto, e Ricardo se feriu o coração ao ver o que havia acontecido. Ele se lançou em direção a ela, mas antes que pudesse alcançá-la, Clara foi erguida por dois homens da gangue que agora sussurravam entre si. Ela pensou que isso ia acabar aqui. "O plano é maior do que você sabe, milionário," disseram rindo. A revelação o atingiu como uma onda. O que Clara havia feito era uma armadilha, parte de um plano maior para destruir não só ele, mas tudo o que ele tinha construído. Ele olhou em volta, a mente girando. "Por quê? Clara, por que você fez isso?" Ela sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de alguém que tinha um objetivo maior. "Por que você sempre pensou que era invencível, Ricardo? Agora você vai saber como é ser você. Você não é o único que pode causar dor." Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Clara não era vítima, mas uma parte de um jogo muito maior. Suas emoções se entrelaçavam entre desespero e compreensão. A raiva de um pai perdido, a determinação de alguém que teve tudo tirado, estavam agora se voltando contra ele. Assim que isso se instalou na sua mente, um silêncio mortal caiu sobre todo o beco. Ele tinha subestimado seus inimigos, e agora sua vida estava nas mãos de uma criança, que ele deveria ter protegido. As luzes continuavam a piscar, o eco dos gritos cada vez mais distantes. "Clara!" ele chamou em desespero, mas a resposta veio apenas com uma gargalhada baixa, cujo eco reverberava pelo beco escuro. Uma sombra projetou-se em sua direção, e Ricardo sentiu a adrenalina aumentar.
um medo que ele nunca tinha enfrentado. Ele tinha que agir. Mas agora o tempo não era seu aliado. Uma nova batalha estava apenas começando. E ele não sabia as consequências que isso traria. Seria a captura ou a redenção? Ricardo estava paralisado, o caos do beco girando ao seu redor. Ele olhou em volta, buscando algum sinal de Clara, mas a menina havia desaparecido na escuridão. O desespero começou a se instalar. A gangue se aproximava, mas seu foco estava em encontrar a garotinha que havia se colocado na linha de frente por ele. "O que você fez, Clara?" ele murmurou, suas mãos tremendo. O homem à frente da gangue balançou a cabeça com um sorriso sarcástico, reafirmando a própria sensação de triunfo. "Você realmente achou que ela estava do seu lado?" A voz dele era veneno. "Ela não quer te salvar. Ela quer que você pague." Ricardo olhou para aquele homem em choque. "Você não pode estar falando sério. Ela é uma criança. Você a conhece?" O homem riu, um riso sombrio e cruel. "Você subestimou todo mundo, Ricardo. Até mesmo uma criança que carrega o peso do passado nas costas. Você destruiu a vida dela e agora ela quer que você sinta isso", disse, apontando com desdém. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pelo beco. As luzes da cidade piscavam como se bailassem no ritmo da confusão. Um barulho ensurdecedor fez o coração de Ricardo parar. Cristais de vidro voavam em sua direção, e o eco de um grito feminino invadia os seus sentimentos. Foi então que ele viu. Clara tinha reaparecido, mas não sozinha. Ela estava cercada por outros garotos, todos com a mesma intenção. Clara tinha se unido a uma turma de crianças, como se fosse uma líder. "Clara!" ele gritou. "O que está acontecendo?" Ela olhou para ele, os olhos queimando de determinação. "Eu vou fazer o que é certo." E com isso, apontou para o homem da gangue. "Você não é quem pensa que é. Seu tempo acabou." Com um movimento rápido, Clara acionou o pequeno dispositivo que tirou do bolso. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a superfície do chão tremeu. Um som de explosão ecoou, e uma fissura gigante surgiu entre eles. A gangue se dispersou, mas a confusão continuava. As crianças começaram a gritar, mas a cena tomou um rumo mais sombrio. Clara caiu, a expressão de surpresa em seu rosto, e Ricardo se feriu o coração ao ver o que havia acontecido. Ele se lançou em direção a ela, mas antes que pudesse alcançá-la, Clara foi erguida por dois homens da gangue, que agora sussurravam entre si. Ela pensou que isso ia acabar aqui? "O plano é maior do que você sabe." Riram. A revelação o atingiu como uma onda. O que Clara havia feito era uma armadilha, parte de um plano maior, para destruir não só ele, mas tudo que ele tinha construído. Olhou em volta, a mente girando. "Por quê, Clara? Por que você fez isso?" Ela sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de alguém que tinha um objetivo maior. "Porque você sempre pensou que era invencível, Ricardo. Agora você vai saber como é ser você. Você não é o único que pode causar dor." A gangue avançou para cima dela, e algo dentro de Ricardo começou a mudar. O choque e a angústia deram lugar a uma determinação ardente. Ele tinha que salvá-la, mesmo que isso significasse confrontar os erros do passado. Mas, de repente, um estrondo violento tomou conta do ambiente. A porta do beco se arrebentou com um barulho ensurdecedor, e uma luz forte invadiu a escuridão. Era a polícia. As sirenes cortavam o silêncio como uma lâmina. Os membros da gangue se dispersaram, e Clara, agarrada pelos capangas, foi solta no tumulto. O caos intensificou-se,
e Ricardo viu uma imagem chocante. Clara, caindo em direção a um desfiladeiro de sombras. Mas antes de finalmente desaparecer, ela gritou uma única palavra: papai. O mundo de Ricardo desmoronou. A revelação arrasou como um terremoto. Ela era filha de quem? O que isso significava? Ele havia destruído a vida do pai dela. E agora, ela revelava que ele era o verdadeiro arquétipo de suas dores. O que mais havia a ser revelado? A confusão tomou conta de sua mente. A polícia havia chegado para acabar com tudo, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara estava no centro de tudo, um pão que virara uma rainha. Ricardo sabia que se não agisse agora, perderia a única chance de obter respostas e salvar a única pessoa que ainda importava. Enquanto os gritos ecoavam, algo dentro dele se acendeu. Era hora de confrontar seus demônios, não apenas para Clara, mas para si mesmo. E enquanto ele corria, uma única pergunta ecoava em sua mente: até onde ele ia para salvar aquela criança que tinha se tornado tão importante, mesmo sem que ele soubesse? O passado o perseguia, e ele estava prestes a tomar decisões que poderiam mudar tudo, não só para ele, mas para todos ao seu redor. Ricardo estava paralisado, o caos do beco girando ao seu redor. Ele olhou em volta, buscando algum sinal de Clara, mas a menina havia desaparecido na escuridão. O desespero começou a se instalar. A gangue se aproximava, mas seu foco estava em encontrar a garotinha que havia se colocado na linha de frente por ele. "O que você fez, Clara?" ele murmurou, suas mãos tremendo. O homem à frente da gangue balançou a cabeça com um sorriso sarcástico, reafirmando a própria sensação de triunfo. "Você realmente achou que ela estava do seu lado?" A voz dele era veneno. "Ela não quer te salvar. Ela quer que você pague." Ricardo olhou para aquele homem em choque. "Você não pode estar falando sério. Ela é uma criança. Você a conhece?" O homem riu, um riso sombrio e cruel. "Você subestimou todo mundo, Ricardo. Até mesmo uma criança que carrega o peso do passado nas costas. Você destruiu a vida dela, e agora ela quer que você sinta isso", disse, apontando com desdém. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pelo beco. As luzes da cidade piscavam como se bailassem no ritmo da confusão. Um barulho ensurdecedor fez o coração de Ricardo parar. Cristais de vidro voavam em sua direção e o eco de um grito feminino invadiu seus sentimentos. Foi então que ele viu. Clara tinha reaparecido, mas não sozinha. Ela estava cercada por outros garotos, todos com a mesma intenção. Clara tinha se unido a uma turma de crianças, como se fosse uma líder. "Clara!" ele gritou. "O que está acontecendo?" Ela olhou para ele, os olhos queimando de determinação. "Vou fazer o que é certo." E, com isso, apontou para o homem da gangue. "Você não é quem pensa que é. Seu tempo acabou." Com um movimento rápido, Clara acionou o pequeno dispositivo que tirou do bolso. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a superfície do chão tremeu. Um som de explosão ecoou e uma fissura gigante surgiu entre eles. A gangue se dispersou, mas a confusão continuava. As crianças começaram a gritar, mas a cena tomou um rumo mais sombrio. Clara caiu, a expressão de surpresa em seu rosto, e Ricardo se feriu o coração ao ver o que havia acontecido. Ele se lançou em direção a ela, mas antes que pudesse alcançá-la, Clara foi erguida por 2 homens da gangue, que agora sussurravam entre si. Ela pensou que isso ia acabar aqui? "O plano é maior do que você sabe." Riram. A revelação o atingiu como uma onda.
O que Clara havia feito era uma armadilha, parte de um plano maior para destruir não só ele, mas tudo que ele tinha construído. Olhou em volta, a mente girando. Por quê? Clara, por que você fez isso? Ela sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de alguém que tinha um objetivo maior. Porque você sempre pensou que era invencível, Ricardo. Agora você vai saber como é ser você. Você não é o único que pode causar dor. A gangue avançou e algo dentro de Ricardo começou a mudar. O choque e a angústia deram lugar a uma determinação ardente. Mas, de repente, um estrondo violentíssimo tomou conta do ambiente. A porta do beco se arrebentou e uma luz forte invadiu a escuridão. Era a polícia. As sirenes cortavam o silêncio como uma lâmina. Os membros da gangue se dispersaram e Clara, agarrada pelos capangas, foi solta no tumulto. O caos intensificou-se e Ricardo avistou uma figura entre as sombras. Um homem, alto e imponente, avançou em direção a ele. O ar saiu de seus pulmões. Era Roberto, seu antigo sócio, aquele que ele pensava ter perdido para sempre em um jogo de traições e mentiras. Mas estava ali, agora. Ricardo, a voz dele soava um misto de raiva e algo mais profundo. Você ainda não percebeu. Não sou eu o seu maior inimigo. É o seu passado. E Clara, ele hesitou, a expressão se transformando em algo sombrio. Ela não é quem você imagina. Clara, que acabara de se soltar, congelou. O choque transformou seu rosto em um quadro de suspense. O que você está dizendo? Sua voz tremia, misto de confusão e raiva. Roberto piscou, e uma luz de compreensão iluminou sua figura. Clara não é apenas uma criança que você destruiu. Ela é a filha do seu antigo rival, a única que poderíamos usar para acabar com você. Ricardo sentiu um nó na garganta. Uma sensação de desespero o lançou para trás. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Clara não era apenas uma vítima. Havia um plano, uma aranha tecendo uma teia de enganos. O instante congelou. Clara, a garotinha que ele pensou ter salvado, agora se revelava como uma peça-chave em um jogo muito maior. Um jogo que devastou tantas vidas, inclusive a dela. O beco, antes uma prisão escura, agora parecia um ringue onde ninguém sabia quem venceria. E, acima de tudo, até onde Clara estava disposta a ir para conseguir justiça. O que mais ela escondia? O que isso significava para o futuro deles? Desespero e confusão borbulhavam em sua mente, enquanto os ecos da batalha se intensificavam e o mundo começava a desmoronar mais uma vez. Ricardo estava paralisado, o caos do beco girando ao seu redor. Ele olhou em volta, buscando algum sinal de Clara, mas a menina havia desaparecido na escuridão. O desespero começou a se instalar. A gangue se aproximava, mas seu foco estava em encontrar a garotinha que havia se colocado na linha de frente por ele. "O que você fez, Clara?" ele murmurou, suas mãos tremendo. O homem à frente da gangue balançou a cabeça com um sorriso sarcástico, reafirmando a própria sensação de triunfo. "Você realmente achou que ela estava do seu lado?" A voz dele era veneno. "Ela não quer te salvar. Ela quer que você pague." Ricardo olhou para aquele homem, em choque. "Você não pode estar falando sério." "Ela é uma criança. Você a conhece?" O homem riu, um riso sombrio e cruel. "Você subestimou todo mundo, Ricardo. Até mesmo uma criança que carrega o peso do passado nas costas. Você destruiu a vida dela. E agora ela quer que você sinta isso," disse, apontando com desdém. Antes que pudesse responder, um estrondo ecoou pelo beco. As luzes da cidade piscavam, como se bailassem no ritmo da confusão. Um barulho ensurdecedor fez o coração de Ricardo parar. Cristais de vidro voavam em sua direção, e o eco de um grito feminino invadiu seus sentimentos. Foi então que ele viu.
Clara tinha reaparecido, mas não sozinha. Ela estava cercada por outros garotos, todos com a mesma intenção. Clara tinha se unido a uma turma de crianças, como se fosse uma líder. Clara, ele gritou. O que está acontecendo? Ela olhou para ele, os olhos queimando de determinação. Vou fazer o que é certo. E com isso, apontou para o homem da gangue. Você não é quem pensa que é. Seu tempo acabou. Com um movimento rápido, Clara acionou o pequeno dispositivo que tirou do bolso. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a superfície do chão tremeu. Um som de explosão ecoou e uma fissura gigante surgiu entre eles. A gangue se dispersou, mas a confusão continuava. As crianças começaram a gritar, mas a cena tomou um rumo mais sombrio. Clara caiu. A expressão de surpresa em seu rosto, e Ricardo se feriu o coração ao ver o que havia acontecido. Ele se lançou em direção a ela, mas antes que pudesse alcançá-la, Clara foi erguida por 2 homens da gangue que agora sussurravam entre si. Ela pensou que isso ia acabar aqui? O plano é maior do que você sabe, riram. A revelação o atingiu como uma onda. O que Clara havia feito era uma armadilha, parte de um plano maior para destruir não só ele, mas tudo o que ele tinha construído. Olhou em volta, a mente girando. Por quê, Clara? Por que você fez isso? Ela sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de alguém que tinha um objetivo maior. Porque você sempre pensou que era invencível, Ricardo. Agora você vai saber como é ser você. Você não é o único que pode causar dor. Mas antes que ele pudesse processar, uma sombra se projetou nas paredes do beco. Um trio de policiais surgiu, as sirenes ensurdecedoras cortando o ar. Os membros da gangue se dispersaram e Ricardo avistou uma figura entre as sombras. Ele cerrou os punhos e avançou, apenas para se deparar com algo que o fez parar em seco. Uma mulher se destacou do grupo. Era Sofia, sua ex-esposa. Ele nunca esperaria vê-la ali, no meio daquela confusão. E seu olhar era profundo, com uma mistura de raiva e dor. Sofia, ele balbuciou, os olhos traidores queimando de incredulidade. Você ainda não entendeu, Ricardo. Ela gritou, a voz ecoando com fúria. Toda essa bagunça é culpa sua. Ela gesticulava para o caos. E Ricardo entendeu. Clara, a única peça de confiança que ele tinha, estava no centro de uma batalha que ele mesmo havia criado. Você está com a gangue? Ele perguntou, ainda tentando processar a cena. O desespero aumentou quando ele viu que ela não estava ali para ajudar. Antes que ele pudesse questionar mais, uma explosão ocorreu. O chão tremeu sob seus pés. O beco se tornava um campo de guerra. Mas a verdadeira bomba veio em seguida. Ao olhar para Clara, que havia conseguido escapar das garras da gangue, ele viu algo que o paralisou. Clara não estava apenas se levantando. Ela segurava um objeto grande e ameaçador, o semblante determinado. Não era apenas um dispositivo, era uma arma. Ela se virou e apontou para Sofia. É hora de você pagar pelas mentiras. A cena congelou. Ricardo sentiu seu coração disparar. A revelação do verdadeiro papel de Clara em tudo isso o deixou em choque. Não era apenas uma luta por vingança. Era uma questão de vida ou morte, com ele no meio. A guerra que seu passado criara agora voltava para consumi-lo, e ele não sabia como escapar. O que aconteceria a seguir não era só a luta por Clara ou sua própria redenção. Era uma batalha por suas vidas. E ali, no escuro, entre gritos e caos, tudo estava prestes a mudar. Ele precisava decidir,
salvar Clara ou enfrentar os fantasmas do seu passado. O beco estava prestes a engolir tudo e ele não sabia se conseguiria escapar novamente. Clara brandia a arma com firmeza. Seu olhar desafiador se fixava em Sofia. A tensão no ar era palpável, como se algo fosse estourar a qualquer momento. Você me destruiu, ela gritou, a voz tremendo de emoção, mas determinada. Agora é a sua vez. Ricardo, paralisado pelo choque, não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele sentiu o peso dos olhares em cima dele, suas decisões explodindo na sua cara como um incêndio fora de controle. A gangue estava dispersa, mas o caos não estava apenas no beco, estava dentro dele. Sofia, com os olhos arregalados, encarou a filha. Clara, não, você não sabe o que está fazendo. Suas palavras eram um misto de desespero e incredulidade. O coração de Ricardo disparou. Clara era apenas uma criança. Como ela havia se tornado uma peça dessa guerra? Mas agora, com a arma na mão, a atmosfera carregava um tipo diferente de perigo. Enquanto isso, o homem da gangue se aproximava, rindo de maneira sombria. Isso mesmo, garotinha. Deixe a mulher restar suas últimas palavras antes de fechar a cortina. O desprezo em sua voz ressoava com a frieza das balas que agora pareciam mais próximas. Ricardo sentiu um nó no estômago. Ele precisava agir, e rápido. Clara, ele gritou, indo para a frente. Ponha isso de lado, você não precisa fazer isso. Mas o olhar dela era firme, uma mistura de dor e determinação. Você não entende. Essa é a única forma de fazer você sentir o que eu passei. A explosão de sentimentos era como um gás tóxico se espalhando. Ele viu a raiva dela, a injustiça de tudo o que havia acontecido. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Uma luz brilhante cortou a escuridão e uma sombra se projetou. A pressão aumentou. Antes que pudesse processar, uma voz ecoou sua maneira inconfundível. Clara, um homem alto, de cabelos grisalhos, entrou na cena. Era Miguel, o antigo mentor de Ricardo, alguém que ele não via há anos. A expressão no rosto dele era uma mistura de preocupação e urgência. Está tudo errado. Você não deve estar aqui. Todos pararam. O tempo pareceu congelar. Ricardo piscou, confuso. O que estava acontecendo? Por que Miguel estava ali? E como a presença dele mudaria tudo? Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Miguel se aproximou. Suas palavras cortantes como facas. Clara, você não deve buscar vingança. O que você não sabe é que quem realmente destruiu a vida do seu pai sou eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara, incrédula, finalmente baixou a arma. O que você disse? Como assim? Ricardo estava chocado. Aquilo não fazia sentido. Miguel, o mentor que ele admirava, estava por trás de tudo. A confusão era devastadora. Ele não teve nada a ver com a sua dor, ele gritou, os olhos fixos em Miguel. Não pode ser verdade. O que eu fiz foi por desespero, Miguel respondeu, a voz carregada de arrependimento. E isso acabou se transformando em um ciclo. Sua vingança só perpetuaria a dor. Mas ao ouvir aquilo, Clara se virou para Ricardo. Você sabia? Você sabia de tudo e não me contou. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. A realidade agora escorrendo entre seus dedos. O mundo deles estava desmoronando em cada palavra. A gangue estava paralisada. A tensão mudava a cada instante e o beco parecia encolher ao seu redor. O eco das sirenes estava mais distante, como se a cidade estivesse esperando para ver o que aconteceria.
A arma tremia nas mãos de Clara. Ela não sabia no que acreditar. A vida havia colapsado. Neste instante, as peças começaram a se mover. Ricardo sabia que precisava agir, antes que tudo desmoronasse de vez. A pressão aumentava, e o único pensamento que atravessava sua mente era: como salvar Clara, enquanto as verdades obscuras do passado se destacavam pela primeira vez. A urgência era palpável, mas as respostas pareciam mais distantes do que nunca. E o que Miguel realmente sabia sobre o verdadeiro destino de Clara? A batalha estava longe de acabar, e o que se seguia seria um choque ainda maior. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Clara brandia a arma com firmeza, seu olhar penetrante fixado em Sofia. O ar estava pesado, como se cada segundo fosse um dia. Você me destruiu. Sua voz era um grito de dor e revolta. Agora é sua vez. Ricardo, em choque, não sabia como agir. Ele via a pequena Clara, uma criança em meio à tempestade, perder-se no caminho da vingança. A gangue se afastava, mas a atmosfera pesava, como se tudo estivesse prestes a explodir. Sofia, de olhos arregalados, tentava desesperadamente conter a situação. Clara, não. Você não entende o que está fazendo. A súplica dela cortava como uma faca. Calma. O estrondo ecoou, e o chão tremeu sob eles. Um carro da polícia apareceu, as luzes cortando a escuridão como estrelas desesperadas. Clara hesitou. A atenção dividida entre as autoridades e a feroz determinação que queimava dentro dela. Foi nesse momento tenso que Miguel avançou, suas palavras ágeis e cortantes. Clara, tudo isso está errado. Você não deve estar aqui. Mas, enquanto a tensão aumentava, uma sombra se moveu rapidamente nas sombras do beco. Ricardo virou a cabeça e, por um segundo que pareceu eterno, ele viu algo que o fez paralisar de medo. Uma figura familiar surgia na escuridão. Seu coração disparou. Era Carla, sua irmã, sumida há anos em circunstâncias misteriosas. A última vez que a viu, tudo mudou. O que você está fazendo aqui? Ele sussurrou, sem acreditar no que estava vendo. Carla olhou diretamente para ele, uma expressão de dor misturada com uma fúria contida. Eu vim para resolver isso. Vocês não podem continuar assim. Ela mirou para Clara, os olhos densos de emoção. Clara, você não sabe a verdade. Que verdade? Clara respondeu, revolta em sua voz. Você desgraçou a vida do meu pai e da minha família. Não vou deixar você sair impune. A tensão carregava a sala, como se o ar estivesse saturado de medo. Então Carla, com um olhar intenso, disse: Eu sou a filha de Sofia. E você, Clara, é minha irmã. Seu pai não é quem você pensa que é. O impacto da revelação caiu como uma bomba. Ricardo olhou para Clara e depois para Carla, as perguntas saltando em sua mente. Clara parou, a expressão de raiva se transformando em confusão. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Todo esse tempo você pensou que era apenas um jogo de vingança. Mas a verdade é que Sofia e o seu pai... A interrupção veio com um estalar de dedos das mãos da gangue, que viu a oportunidade perfeita de aproveitar o momento de fraqueza. O homem que havia se aproximado balançou a cabeça. A verdade é uma arma poderosíssima. E agora? Vocês estão todos errados, gritou Miguel. O que fazemos nesse momento pode mudar tudo. Clara, não se deixe levar pela raiva. E você, Carla, não desista de quem é. A confusão reinava, os olhares se cruzavam e a gangue se movia, prontos para agir. As sirenes, já mais próximas. O beco se tornava um labirinto de escolhas perigosas. Clara, insegura e chateada, olhou ao redor.
A revelação de Carla a fez duvidar de tudo em que acreditava. Ela não sabia mais a quem seguir. Ricardo precisou agir. Precisava proteger ambas e, ao mesmo tempo, desvendar a verdade que se desenrolava diante deles. Isso não era apenas uma batalha entre gangues e milionários. Era uma luta por suas identidades, por suas vidas. E o que mais estava prestes a ser revelado? Ele sentiu que o destino deles estava em suas mãos e a necessidade de salvar a nova família que se formava diante dele. Mas o tempo estava se esgotando. O beco balançava. O que aconteceria em seguida? O que mais estava escondido? E quem realmente eram eles uns para os outros? Clara brandia a arma com firmeza, seu olhar penetrante fixado em Sofia. O ar estava pesado, como se cada segundo fosse um dia. Você me destruiu. Sua voz era um grito de dor e revolta. Agora é sua vez. Ricardo, em choque, não sabia como agir. Ele via a pequena Clara, uma criança em meio à tempestade, perder-se no caminho da vingança. A gangue se afastava, mas a atmosfera pesava, como se tudo estivesse prestes a explodir. Sofia, de olhos arregalados, tentava desesperadamente conter a situação. Clara, não, você não entende o que está fazendo. A súplica dela cortava como uma faca. Calma, Clara! Ricardo gritou, dando um passo à frente. Mas o olhar dela era firme, como uma rocha. Você não sente a dor que eu sinto. Você não sabe o que perdi. A arma tremia nas mãos dela, mas ao mesmo tempo havia uma chama de determinação. O homem da gangue sorriu, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Isso mesmo, garotinha. Deixa a mamãe dar as últimas palavras. Sua risada fria ecoou, fazendo o medo se espalhar. Então, de repente, um estrondo ecoou e o chão tremeu sob eles. Um carro da polícia apareceu, as luzes cortando a escuridão como estrelas desesperadas. Clara hesitou. A atenção dividida entre as autoridades e a feroz determinação que queimava dentro dela. Foi nesse momento tenso que Miguel avançou, suas palavras ágeis e cortantes. Clara, tudo isso está errado. Você não deve estar aqui. Mas, enquanto a tensão aumentava, uma sombra se moveu rapidamente nas sombras do beco. Ricardo virou a cabeça e, por um segundo, que parecia eterno, ele viu algo que o fez paralisar de medo. Uma figura familiar surgia na escuridão. Seu coração disparou. Era Carla, sua irmã, sumida há anos em circunstâncias misteriosas. A última vez que a viu, tudo mudou. O que você está fazendo aqui? Ele sussurrou, sem acreditar no que estava vendo. Carla olhou diretamente para ele, uma expressão de dor misturada com uma fúria contida. Eu vim para resolver isso. Vocês não podem continuar assim. Ela mirou para Clara, os olhos densos de emoção. Clara, você não sabe a verdade. Que verdade? Clara respondeu, revolta em sua voz. Você desgraçou a vida do meu pai e da minha família. Não vou deixar você sair impune. A tensão carregava a sala, como se o ar estivesse saturado de medo. Então, Carla, com um olhar intenso, disse: Eu sou a filha de Sofia. E você, Clara, é minha irmã. Seu pai não é quem você pensa que é. O impacto da revelação caiu como uma bomba. Ricardo olhou para Clara e depois para Carla, as perguntas saltando em sua mente. Clara parou, a expressão de raiva se transformando em confusão. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Todo esse tempo você pensou que era apenas um jogo de vingança. Mas a verdade é que Sofia e o seu pai,
A interrupção veio com um estalar de dedos das mãos da gangue, que viu a oportunidade perfeita de aproveitar o momento de fraqueza. O homem que havia se aproximado balançou a cabeça. A verdade é uma arma poderosíssima, e agora vocês dois estão amarrados. Vocês estão todos errados, gritou Miguel. O que fazemos nesse momento pode mudar tudo. Clara, não se deixe levar pela raiva. E você, Carla, não desista de quem é. A confusão reinava, os olhares se cruzavam e a gangue se movia, prontos para agir. As sirenes jamais próximas, o beco se tornava um labirinto de escolhas perigosas. Clara, insegura e chateada, olhou ao redor. A revelação de Carla a fez duvidar de tudo em que acreditava. Ela não sabia mais a quem seguir. Ricardo precisava agir. Precisava proteger ambas e, ao mesmo tempo, desvendar a verdade que se desenrolava diante deles. Isso não era apenas uma batalha entre gangues e milionários. Era uma luta por suas identidades, por suas vidas. E o que mais estava prestes a ser revelado? Ele sentiu que o destino deles estava em suas mãos, e a necessidade de salvar a nova família se formava diante dele. Mas o tempo estava se esgotando. O beco balançava. O que aconteceria em seguida? O que mais estava escondido? E quem realmente eram eles, uns para os outros? Clara hesitou, a arma tremendo em suas mãos. Aquela revelação a deixou paralisada. Os olhares fixos nela, mistura de raiva e dúvida. Ricardo sentia seu coração disparar. Você não precisa fazer isso, Clara. Isso não é o caminho. Ele gritou, tentando alcançá-la. Mas era como se um muro invisível os separasse. Miguel, seu mentor, tomou a frente. Clara, escute. A verdadeira batalha não é contra sua mãe ou contra mim. É contra aqueles que destroem vidas. E eles estão aqui. Apontou para os membros da gangue, que observavam de lado, à espreita, prontos para atacar. No meio daquele turbilhão, Carla, a irmã de Ricardo, deu um passo à frente. Você também não sabe tudo. Essa história é muito mais complicada. Somos conectados de maneiras que você nem imagina. Clara olhou de um para o outro, confusa. Conectados como? Ela perguntou, a raiva misturando-se à incerteza em sua voz. Você e eu somos irmãs. Ricardo sentiu a adrenalina tomar conta. Clara, gritou, escute a sua irmã. Ele sabia que tinha que agir. Não podia deixar aquela batalha acabar em tragédia. E então, em um momento de inspiração, Clara olhou para Miguel. Se você realmente se importa, me ajude a derrotá-los. Eu não quero ser uma vítima. Estamos juntos nessa. Miguel respondeu com determinação. Vamos acabar com essa gangue e talvez possamos ainda ter um futuro. O passado já não importa mais. Então, um grito. Clara atirou para o céu e o som ecoou como um trovão. A gangue hesitou confusa. Era a oportunidade que precisavam. Miguel, Carla e Ricardo avançaram, unindo forças. As luzes dos carros da polícia já estavam ali, refletindo nas poças d'água. O cerco se fechava. Com a bravura de quem não tem nada a perder, Clara correu na direção da gangue, armada apenas com sua determinação e a coragem recém-descoberta. Vocês vão pagar por tudo o que fizeram. E ali, naquele momento caótico, um sinal inesperado de esperança surgiu. Os policiais surgiram, as sirenes cortando o ar como um golpe decisivo. A gangue, percebendo que estava encurralada, começou a dispersar, mas não antes que Miguel e Ricardo atendessem os gritos dos oficiais, mostrando-se à disposição para ajudar. O beco estava fervendo. A revolução havia começado. Clara olhou para Ricardo, respirando fundo. Ele sorriu, e a paixão e a determinação dele se entrelaçaram. Estamos a caminho de algo grande, Clara.
Não olhe para trás agora. E num último instante, antes de a noite se transformar em dia, Ricardo percebeu que ainda havia muito que enfrentar. Mas juntos, eles poderiam reconstruir suas histórias. O peso do passado começava a se aliviar, mas o futuro continuava incerto. Ei! Ele chamou a atenção de todos. Precisamos agir. Vamos salvar os outros estragados por uma vida de vingança e dor. E assim, enquanto a luz da manhã nascia, eles seguiram juntos. A linha entre a redenção e a revanche ainda por ser traçada. Mas espera, olha só. Ricardo interrompeu os pensamentos dos outros. Não esqueçam de se inscrever no canal. A única maneira de ficarmos juntos nessa é sabendo que vocês estão aqui. A cada like, estamos mais próximos de entender nosso papel nesta nova jornada. Deixa seu comentário. Precisamos saber o que você achou desse desfecho. Clara emendou, sorrindo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar essa jornada com os verdadeiros amigos. Eles precisam saber que a força da união é o que pode salvar o que mais amamos. E enquanto se afastavam em busca de um futuro ainda incerto, um novo tipo de esperança os acompanhava. As sirenes ecoavam como um convite a continuar.